Bom dia a todos. Obrigada aqui pela presença de vocês. É uma alegria poder estar aqui no IAB e tentar transmitir alguma coisa de reflexão. Começar a agradecer, né, primeiro a Maria Lúcia, que é uma amiga querida, uma professora tão querida, né, que eu tive o privilégio e a honra de estar junto sobre a orientação do professor Aquiles, que Cortes de Guimarães, nosso mestre, né, nossa referência, que faleceu há 2 anos, mas que uniu diversos segmentos do direito, da filosofia, sobre a orientação dele no IFIX. E a Maria Lúcia representa hoje exatamente essa continuidade, esse trabalho, né? E agradecer também ao doutor André Fontes, que hoje preside essa comissão. E, doutor André, eu tenho um carinho muito especial porque ele fez parte da minha banca de doutorado, então eu tenho a honra de ter sido examinada no doutorado, na defesa do doutorado por ele, né? Que foi uma tese brilhante, que eu também tive a oportunidade de assistir. Bom, então, rapidamente, a reflexão que se propõe aqui tem a linguagem da filosofia, o foco, obviamente, o objeto de investigação é o direito, o lugar do direito, o instrumento é a filosofia, a importância da filosofia para o universo jurídico é o que eu pretendo deixar evidente. Mas, como Maria Lúcia colocou, minha atuação não desassocia essa orientação acadêmica à militância, né? Faço parte da Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, faço parte de conselhos de direitos da criança e do adolescente, mecanismo de combate à tortura. Minha atuação na área de direitos humanos tem sido minha vida, e principalmente sobre o sistema socioeducativo, a questão dos direitos humanos exatamente na ponta daqueles que menos são reconhecidos como pessoas que mereçam ter essa qualidade de defesa e de proteção do direito. Muito bem. A minha ideia é pegar um pouco das bases do pensamento de Immanuel Kant, que é um autor fundamental, tanto para o conhecimento, para a moral, para o direito, e pensar se essa estrutura do pensamento dele pode hoje ser mantida, ou se hoje, na atualidade, podemos ainda sustentar esses pressupostos que são a base do nosso Estado democrático de direito até hoje, né? O pensamento de Kant é o pensamento base da estrutura do Estado, da estrutura do direito ocidental, e a minha proposta é exatamente trazer as bases desse pensamento e poder contrapor com o pensamento da atualidade hoje, né? Muito bem. Então, eu vou ler o texto, mas vou tentar parar e mastigar ele um pouco para tentar que ele não fique muito maçante, né? Os direitos humanos, uma perspectiva kantiana e atualidade. Os direitos humanos se encontram inseridos na perspectiva kantiana no domínio da análise sobre o agir moral, o agir com liberdade. A questão que se coloca é saber o que devemos fazer, o que determina o agir humano, em que condições podemos afirmar que uma ação é livre e uma ação é moral. Ou seja, é impossível pensar direitos humanos sem colocá-lo dentro da perspectiva das nossas escolhas, do que queremos, do que temos como valor, do que colocamos no próprio direito, do que consignamos como valor no direito. A
primeira abordagem kantiana sobre o conceito de liberdade surge no âmbito da razão especulativa, portanto, o conhecimento teórico. Na crítica da razão pura, Kant fornece primeiramente o conceito de liberdade cosmológica, sobre uma análise das faculdades que possibilitam o conhecer, sensibilidade e entendimento. Kant define a faculdade da razão como responsável pela suprema unidade do pensamento. Ela assegura uma unidade sistemática ao conhecimento, ela não constitui conhecimento, mas ela organiza os conhecimentos do entendimento sobre princípios. Vamos com calma. Quando eu coloco que não dá para pensar nas bases dos direitos humanos para o Kant, para o fundamento dos direitos humanos do Kant, eu começo pela crítica da razão pura, porque é a obra que o Kant, pela primeira vez, define o que é liberdade. É exatamente a questão do que fazemos com nossas escolhas. Na crítica da razão pura, o problema é conhecimento, o foco é, portanto, o especulativo. Ali, o Kant divide quais são as faculdades de conhecer. Né? Sensibilidade pega o múltiplo dos dados dos objetos sensíveis e organiza. O entendimento aplica categorias sobre esse múltiplo. E o que faz a razão? A razão organiza, a razão sintetiza. Isso que se aplica, as duas faculdades que de fato se aplicam sobre o conhecimento. Muito bem, a razão não só organiza o conhecimento condicionado, o que o Kant vai chamar de uso lógico da razão, mas ela ainda possui um uso real quando ela produz ideias. A razão não tem só essa faculdade de sintetizar etapas do conhecimento, mas a razão também produz ideias. Ainda em seu uso especulativo, a razão produz ideias que não são conceitos constitutivos da ampliação do nosso conhecimento das coisas sobre uma experiência possível, mas princípios regulativos da unidade sistemática do múltiplo do conhecimento empírico. No âmbito da dialética transcendental, que é uma parte da crítica da razão pura, Kant chega ao seu primeiro conceito de liberdade. Quer dizer, esse primeiro conceito aparece ali, a partir de uma dedução transcendental. Inferências dedutivas, conceitos engendrados de forma necessária, embora sem validade objetiva. O que o Kant está querendo dizer? Que a razão, embora ela tenha essa faculdade de sintetizar, de organizar esse múltiplo que a sensibilidade e o entendimento captam, ela também tem o que ele chama de uso lógico, ela também tem um uso real, que é o fato de que ela engendra, ela cria, ela faz inferências e ela segue em direção a criar ideias que não se aplicam sobre os objetos de conhecimento. Mas ela, por essas inferências, né, ela vai criando ideias que também faz parte desse uso da razão. A ideia de Deus, a ideia de alma, a ideia de mundo como sendo unidade absoluta incondicional do sujeito pensante, unidade absoluta das séries de condições do fenômeno, a unidade absoluta da condição de todos os objetos do pensamento geral, são, portanto, ideias regulativas. Tudo se passa como se existisse um eu, uma alma como natureza pensante, um mundo em geral, e a razão produz ainda o conceito racional de Deus como causa una e suficiente de todas as séries cosmológicas. Ou seja, a razão tem uma atribuição sobre o conhecimento, sim, mas a razão também produz ideias que não se aplicam a conhecimentos, porque não existem objetos que lhe correspondem, ninguém vai na rua e dá de cara com a alma, com o mundo, com Deus. Né? A razão produz conceitos que não se aplicam sobre uma experiência possível, mas ainda assim ela produz essas ideias.
No âmbito do terceiro conflito das ideias transcendentais, das antinomias que dele resultam, na terceira antinomia cosmológica racional, a razão produz a ideia de uma causalidade livre, a liberdade concebida como princípio de explicação de acontecimentos no mundo, ideia necessária à razão. Ou seja, nessas inferências que a razão faz, ela vai jogando com oposições, com pensamentos que se opõem. E aqui ela produz, existe uma causa no mundo? Quem criou o mundo? Existe uma causa sem ter sido causada? Tudo depende de efeito de uma causa, mas é possível pensar uma primeira causa que seja livre e que não tenha sido causada, que cause sem ter sido causada? Essa discussão da razão com ela mesma chega a produzir o primeiro conceito de liberdade, que é a ideia cosmológica de liberdade. A explicação dos acontecimentos do mundo por suas causas parece requerer, ao mesmo tempo, afirmação e negação da existência da liberdade. Tese e antítese, necessidade natural, onde todos os fenômenos do mundo acontecem segundo uma causa, ou simplesmente liberdade, ou seja, causalidade e liberdade, surgem assim como uma antinomia cosmológica, resultando na primeira definição de liberdade como sendo uma espontaneidade absoluta das causas que dê início em si a uma série de fenômenos precedentes, segundo leis da natureza, liberdade transcendental. Muito bem. Kant torna possível uma conciliação entre liberdade e causalidade na natureza quando considera um tipo de ação que pode derivar de causas coatuantes. Análise sobre a ação humana. É aqui que vai surgir a questão da ação humana. É aqui, dentro da questão cosmológica, da explicação do mundo, nessas inferências onde a razão produz a primeira ideia de liberdade, é que o Kant vai poder abrir uma porta, uma janela para a questão da ação, do comportamento humano. Na análise sobre a ação humana surge assim como derivação da questão cosmológica. As ideias são regras de ação, são princípios de causalidade das ações no mundo. Uma ideia pode ser o motivo do começo de uma série dentro do curso dos acontecimentos no mundo, de modo totalmente espontâneo quanto à causalidade, faculdade de agir a partir da liberdade. Kant dá um exemplo. Ele está lá no final da crítica da razão pura, ou seja, ainda dentro do tema conhecimento especulativo, razão especulativa. Ele diz, se eu levanto da cadeira aqui e eu vou ali na janela olhar lá para baixo, ele diz, que foi que causou essa ação minha? Ele diz, todo o meu movimento pode ser explicado pelas leis da natureza. Eu estou num território empírico, da experiência empírica, portanto, eu estou submetido às leis da natureza. Mas o que causou a minha ação? O que me fez levantar e olhar para a janela? Foi uma ideia. Eu estava aqui e, de repente, me passou pela cabeça, será que multaram o meu carro? Aí eu levanto e vou olhar pela janela. Assim, ele me diz, embora exista uma sequência de causas naturais que explique ao meu movimento, o que causou a minha ação no mundo foi uma ideia que eu tive e que gerou sobre a minha vontade um comportamento, um movimento que está no mundo. E nesse momento ele diz causas coatuantes. Eu posso ter um exemplo de uma situação que é a ação humana, onde eu possa apontar causas que se dão no mundo e causas, mundo empírico, portanto, e mundo inteligível, as ideias. Então, ele descobre um fenômeno que é único, que é um ser, um homem, que possui, que se encontra sobre os dois universos, que é o universo empírico, as leis da natureza, e um universo inteligível, que são as ideias. O segundo conceito de liberdade proposto por Kant é o conceito de liberdade prática, fundado sobre a ideia de liberdade transcendental. Faculdade de iniciar espontaneamente um estado cuja causalidade não está, por sua vez, como requer a lei da natureza, sob certas causas que determine quanto ao tempo. E
E essa liberdade, agora no sentido prático, dentro da perspectiva do pensamento que é causa, foi definida por Kant como independência do arbítrio frente à coerção pelos impulsos da sensibilidade, pois ao homem é inerente o poder de autodeterminação espontânea. A experiência do arbítrio fez Kant deslocar a investigação crítica do domínio do conhecimento teórico para a filosofia prática, para a filosofia moral. A crítica do uso prático da razão deve agora investigar em que condições podemos afirmar que a razão pode ser causa de ações no mundo, a razão possa ser, portanto, prática, razão pura prática. Ora, o fato dele perceber que a razão pode produzir ideias que se aplicam sobre ações que são a causa de ações no mundo, e o fato do Kant perceber que muitas vezes no comportamento do homem ele tem que escolher entre aquilo que ele está inclinado a fazer, o desejo de fazer isso, mas aquilo que o dever diz a ele que ele deve fazer, essa encruzilhada, essa situação em que o homem muitas vezes no comportamento dele se encontra para decidir sobre o livre-arbítrio, faz com que ele diz, bom, agora eu vou sair do questão do conhecimento, da questão especulativa, crítica sendo aplicada sobre a faculdade de conhecer, as faculdades de conhecer, e eu vou me deparar com a questão do agir humano, portanto, a crítica da razão prática, a capacidade do homem de se determinar sobre as ações. Homens se determinam por regras sobre suas ações, isso é um fato. Homens se determinam muitas vezes por dever. Simplesmente a pergunta, o que eu devo fazer, significa que o homem pode ser determinado por motivações sobre o seu querer. Motivações que derivem de suas inclinações, mas significa também que o homem pode ser determinado por princípios a priori, que não derivam das circunstâncias factual em que se encontra. Desculpe, Professor. Não, de forma alguma. Professor André Fontes, por favor, quero tomar a mesa. Por favor. Desembargador, faz favor. Ele vai sair daqui a pouco. Bom, nesse momento, nós estamos exatamente na condição onde o Kant pôde desviar a análise crítica, a investigação crítica sobre as condições de possibilidade, não mais sobre o conhecimento, mas agora sobre a razão prática. Como que se possa imaginar ou afirmar que existe uma determinação sobre o querer do homem, quando o homem se depara com uma situação onde ele tem que escolher sobre algo que ele tem, de que ele tenha desejo, mas também sobre algo que a razão o determina a agir de determinada forma. Então, essa dúvida, essa encruzilhada faz com que o Kant pare na investigação dele, na sistemática, na arquitetônica dele, e diga, bom, eu vou ter que agora me deparar com a crítica exatamente da faculdade, da razão em atuar sobre o querer humano, sobre a vontade humana, resultando uma ação que está no mundo, mas que não teve como causalidade a ordem natural do mundo, mas teve como causalidade um comando que veio da razão. Para Kant, todo homem, de fato, capaz de saber o que deve fazer. Nesse sentido, a investigação crítica não é aqui tão urgente e necessária. Todo ser racional possui a capacidade de determinar-se exclusivamente a partir do que a razão lhe sugere. Porém, o que o homem comum não é capaz de explicitar é o princípio, o fundamento dos seus juízos morais. Nesse sentido, antes de uma metafísica dos costumes, o que se apresenta como imediatamente necessário no pensamento kantiano é uma fundamentação da metafísica dos costumes. Quer dizer, todo homem, segundo o Kant, é capaz de discernir e viver essa encruzilhada, essa divisão, como sabe que está fazendo algo errado, sabe quando está escolhendo mal. Mas o que esse homem comum, por
portanto, o homem comum é capaz de escolher e se determinar pelo dever. Não vou fazer isso, não. Eu não devo fazer isso. Isso vai me gerar... Bom, eu vou de fato, fazer o que eu devo fazer. Ora, todo homem vive isso. Todo homem racional vive essa situação. O que o homem comum não é capaz de saber é qual é o princípio, qual é o critério que está por trás de toda ação, capaz de identificar quando ele está agindo moralmente ou não. Isso é a função da filosofia. O método empregado por Kant nas 2 primeiras sessões da fundamentação da metafísica dos costumes, foi a obra que a gente acabou de passar para ela, saindo da crítica da razão pura, é regressivo, no sentido de que ele parte de uma análise dos juízos morais pronunciados pelo homem comum para explicitar o princípio que se encontra neles contidos, ou seja, o princípio supremo da moralidade. O Kant vai fazer uma análise sobre exatamente os juízos pronunciados pelo homem comum, quando ele diz isso está certo, isso está errado, isso é bom, isso não é bom, isso é justo, isso não é justo. A função da filosofia vai ser extrair, explicitar sobre esses juízos comuns qual é o princípio que está por trás deles. Muito bem. O que é uma boa vontade? Qual é o valor moral de uma ação? Para um ser racional, a vontade boa é a vontade racional. Para um ser capaz de justificar suas escolhas, capaz de escolher refletidamente, esse ser deve querer justificar suas escolhas com base em princípios cada vez mais universais, por motivos que são razões e não causas. Afirma Kant, a vontade boa é a vontade de agir por dever e não por inclinação. Qualquer que seja o propósito material que se queira atingir, ele nunca poderá ser o princípio objetivo do querer moral. Qual princípio, então, seria esse sobre o qual todas as máximas subjetivas deveriam se submeter? Veja bem, máxima subjetiva é o fundamento daquilo que eu vou fazer agora, né, na minha ação individual, singular. Sempre que eu parar uma ação, eu posso perguntar ao agente, por que você está fazendo isso? Ele vai soltar uma máxima subjetiva. Todo homem racional é capaz de justificar exatamente por que ele está fazendo alguma coisa agora. Nem que seja dizer, eu estou dando um soco nele porque eu estou com raiva dele. Isso é uma máxima subjetiva. Isso é o meu porquê daquela, o que justifica a máxima que comanda a minha ação naquele momento. O que o Kant está querendo dizer que um homem que é racional, né, e que é capaz de explicar e fundamentar a própria razão, a própria máxima que justifica a sua ação, há de querer necessariamente que essa máxima seja um princípio, ou seja, que ele saia da condição de ser subjetivo para a condição de um princípio objetivo do querer em geral. E ele vai dizer de um querer universal. A lei que determina a vontade como absolutamente boa, a lei que não pode ser confundida com princípio material algum, não pode ser outra que a pura legalidade universal das ações em geral. A pergunta inicial, originária, o que eu devo fazer? Resposta kantiana, apenas aquilo que qualquer outro ser deve poder querer fazer. Isso é, imperativo categórico, eu não devo agir, senão de modo que eu possa querer assim que a minha máxima deva converter-se em lei universal. Ou seja, quando eu escolher para mim, que eu possa simultaneamente escolher para todos. Se essa máxima, esse comando, essa justificação do meu ato singular agora, eu puder simultaneamente, que eu estou fazendo esse comando para mim, eu puder decidir e puder legislar para todo ser humano, sem entrar em contradição do que eu quero para mim, do que eu quero para todos, para a humanidade, o meu princípio, a minha ação é moral. Qual, então, a exigência absoluta da razão? Que imperativo, que comando é esse que impõe uma forma categórica a todo ser racional sobre as suas ações, de forma que elas possam ser consideradas ações morais? A pura universalidade. O imperativo categórico, como pura lei da universalidade, não é um o quê,
mas um como. O Kant não indica o que você deve fazer ou o que você deve escolher. O que o Kant está localizando aqui por esse pensamento regressivo é como você deve querer, né? Quer dizer, não se manifesta sobre qual é a matéria que você deve obter como valor, mas um critério possível de poder discernir quando a sua ação, afinal de contas, é moral ou não é moral. Age unicamente segundo a máxima que faz com que tu possas querer ao mesmo tempo que ela se torne lei universal. O comando absoluto da razão sobre o agir consiste na exigência da universalidade. Trata-se, portanto, de um critério meramente formal e esse critério, esse imperativo categórico, pode ainda funcionar para direcionar os deveres. O que acontece aqui? Como ele encontra um critério que é puramente formal, é uma forma, ele se pergunta, mas eu posso extrair desse critério deveres? Quer dizer, esse critério poderá me informar sobre o que eu devo fazer? E é nesse sentido que, visando demonstrar a aplicabilidade do critério moral sobre os deveres, que Kant apresenta formulações derivadas do imperativo. E é uma dessas derivações do imperativo categórico que é o fundamento dos direitos humanos no pensamento dele. É a terceira formulação do imperativo categórico, que é a base da definição ou do pensamento do Kant sobre os direitos humanos. A segunda formulação visa justificar o porquê agimos segundo leis. Consiste, portanto, na motivação da ação humana em seu aspecto subjetivo. Agimos com vista a uma finalidade, que não pode ser outra do que considerar o outro como um fim em si mesmo. O outro é a representação da própria humanidade. Ele não pode ser considerado como um meio de obtenção de um fim, pois ele é o fim. O outro, o homem, é o fim. Ele não pode ser usado como um meio para a obtenção de um fim. Nesse sentido, acrescenta Kant, tudo que existe tem um preço ou uma dignidade. Somente o homem possui a dignidade. Cada homem representa em si mesmo a humanidade, a dignidade do humano. Age de tal forma que tu trates a humanidade tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e ao mesmo tempo como um fim e nunca como um meio. Das formulações anteriores, Kant conclui a ideia de uma vontade universalmente autolegisladora, isso é, cada homem, sobre cada ação, ao se autodeterminar, ao legislar para si, o homem deve legislar para todos. Se é a máxima que vai definir a ação dele, ele puder converter essa máxima numa regra para todos os homens, né, ele está agindo dentro do princípio da categoria do imperativo categórico. E ele, quando considera o outro, se cada ser humano, se cada pessoa contém em si mesma a humanidade, ele está fundamentando a ideia da dignidade e, portanto, a ideia de uma autolegislação que considere cada pessoa como a humanidade e um fim em si mesmo. A vontade de todo ser racional, moral, é a vontade legisladora universal. O princípio fundamental da moralidade é, pois, a autonomia. Princípio prático incondicional, terceira formulação do imperativo categórico, síntese do plano individual, universal, ideia positiva de liberdade. Só na segunda sessão da fundamentação da metafísica dos costumes que Kant dá a definitiva definição de liberdade como o princípio da autonomia. Nós submetemos a lei que nós mesmos nos impomos sobre o risco de entrarmos em contradição conosco mesmos. Querer para mim e não poder querer para todos ao mesmo tempo.
Então, essa ideia da não contradição, essa ideia de que eu não posso querer para mim algo que eu não possa querer para todos, sob pena de entrar em contradição comigo mesma, e, portanto, me autolegislar sempre sobre máximas que podem se tornar princípios, é o ganho do conceito positivo de liberdade. A fundamentação da metafísica dos costumes conclui: a vontade absolutamente boa, cujo princípio tem que ser imperativo categórico, conterá, pois, somente a forma do querer em geral, indeterminada com respeito a todos os objetos, isso é, com autonomia. Quer dizer, a aptidão da máxima de toda boa vontade para se transformar a si mesma em lei universal é a única lei que se impõe à vontade de todo ser racional, sem permitir que intervenha qualquer impulso ou interesse como fundamento. Acabamos de sair da fundamentação da metafísica dos costumes, a gente vai entrar agora na ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita, uma obra fundamental que só foi possível depois de todo esse sistema da crítica da razão pura, da crítica da razão prática, da fundamentação da metafísica dos costumes, porque é a obra simples, com uma linguagem muito tranquila do Kant, mas aonde ele dá o lugar que o direito ocupa no sistema. Qual é o lugar e qual é a importância do direito? A ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita, escrita em 1784, Kant define o lugar que o direito deve ocupar em sua arquitetônica quando considera o princípio da determinação completa e o princípio da finalidade. Cito Kant. É a primeira proposição dessa obra. A obra é muito simples, é pequenininha, ela tem, não me lembro mais se são 9 ou são 11 proposições. A primeira proposição, Kant entra logo com o princípio que é a base desse pensamento dele, que é um princípio teleológico da natureza. Todas as disposições naturais de uma criatura estão destinadas a um dia desenvolver-se completamente conforme um fim. Ou seja, nada existe para o Kant. A providência quis, a natureza dispôs, nada existe no mundo que não vá tender a se desenvolver, a ser melhor, a completar em ato sua própria potencialidade, bem aristotélico isso, inclusive. E, além disso, nada existe que não tenha um fim, que não tenha um telos, que não esteja direcionado a se completar sobre alguma direção. Dado isso, ele vai pegar esse princípio genérico de toda a natureza, porque a providência dispôs desta forma, quem fez o mundo fez dessa maneira, e vai aplicar esse princípio ao homem. As disposições naturais do homem está voltada para o uso da razão. Esse uso, uma vez impulsionado pelo antagonismo, o antagonismo existe dentro do homem, o homem quer viver com os outros homens, mas ele quer aniquilar o outro homem. Ele precisa estar com os outros homens, e, nesse sentido, a insociável sociabilidade humana. Ele quer viver com o outro, mas ele, ao viver com o outro, ele vai acabar querendo o que o outro tem, pegando o que o outro tem, querendo ser mais do que o outro, querendo se impor sobre o outro, querendo o reconhecimento do outro. Isso é um antagonismo que, no pensamento de Kant, está dentro do homem. Muito bem, impulsionado pelo antagonismo, e é positivo no Kant isso, porque isso faz com que o homem ande para frente, porque se ele fosse uma ovelha em cima de um pasto, pacífica, o homem tenderia a se autodestruir, porque ele não tem esse impulso que o leva para frente. Muito bem. Transmitirá entre as gerações o legado, as luzes, conduzindo assim a humanidade a um desenvolvimento e a um progresso contínuo em direção ao melhor. Podemos, então, afirmar com certeza a direção que a história humana tomará? Temos aqui uma bola de cristal, para olhar para a bola de cristal e dizer, com certeza o mundo caminhará sempre em direção ao melhor, com certeza o homem sempre escolherá o melhor de forma a progredir e a paz cosmopolita? Responde o Kant. Não, claro que não. Não há conhecimento sobre o futuro, evidente, não há, mas há um forte indício, a disposição moral racional do homem é esse indício. O Kant diz,
a natureza, a providência, não teria disposto o homem com essa característica da racionalidade se não fosse exatamente para ele usar, se não fosse exatamente para ele fazer o maior uso possível disso. Da rudeza à cultura, o homem criará um artifício imposto à Constituição Civil que, através do direito que exercerá a condição de um fio condutor, o homem sairá da menoridade da qual ele próprio é culpado e terá a coragem de fazer uso da sua própria razão. Sapere Auder, resposta à pergunta, o que é o esclarecimento, que é outra obra de Kant, de forma que a humanidade irá se direcionar na direção da paz cosmopolita. Então, há aqui uma saída kantiana, vamos dizer assim, positiva, otimista, acreditando que se o homem tem exatamente uma característica que o diferencia, e a natureza não faz nada ao acaso, não faz nada de supérfluo, ele dá a cada ser exatamente uma condição que ele deva desenvolver, isso é indício que o homem irá se desenvolver em direção à razão e pela razão, portanto, de uma forma moral e, portanto, de uma forma com liberdade, gerando, portanto, a paz cosmopolita. O direito reconhece de geração em geração, pelas luzes, aquilo de melhor que nós produzimos numa geração, que o homem é finito, mas a humanidade é infinita, e, portanto, a gente poderá sempre passar um legado desse artifício imposto. O artifício imposto é o direito, né, de uma geração para outra. O direito, reconhece Kant, é o maior problema e o mais difícil, e por isso deverá ser enfrentado por último, na arquitetônica da razão pura. Como que uma madeira retorcida que o homem pode coexistir com os outros homens na liberdade? Esse é o maior problema. Ele só vai enfrentar esse problema com quase 80 anos. Né? Como que da rudeza, que essa estrutura humana, desse antagonismo que existe dentro dele, como é que ele pode conviver e existir com os outros homens? Como é que ele pode sair da rudeza à cultura? É pelo direito, segundo Kant, esse fio condutor que possibilita a passagem dessa coexistência de uma geração para outra pelas luzes, é exatamente o direito. Essas respostas se encontram na doutrina do direito, primeira parte da metafísica dos costumes. Porém, o critério a priori de todo agir moral, o parâmetro que devemos seguir no uso que fazemos da nossa liberdade, já nos foi dado, foi fornecido pela fundamentação. Cansativo, né? Agora a gente sai da ideia de uma história universal do ponto de vista cosmopolita e vai para a metafísica dos costumes, ou seja, para a obra onde ele realmente enfrenta a questão da doutrina do direito e a doutrina da virtude. Mas atenção, o princípio da moralidade já foi dado pela fundamentação. O princípio da moralidade se aplica a qualquer ação humana. A qualquer ação humana, seja ela concebida do ponto de vista interno das virtudes, seja ela concebida sob o ponto de vista externo da relação entre os homens, o princípio moral kantiano, o imperativo categórico, a lei suprema da moralidade já está dada. O princípio moral racional, válido para todos os homens e é objetivamente necessário, porém ele é subjetivamente contingente. Desculpe. Esse princípio que é objetivamente necessário, ele é subjetivamente contingente. O que quer dizer isso? Não é o fato que a minha razão reconhece o que eu devo fazer que eu me submeto a isso. Senão eu não seria livre. Se eu fosse um autômato, se eu fosse um robô e tivesse programado para só fazer o certo, ótimo. Eu não tenho problema da liberdade. Exatamente porque eu conheço a lei, eu conheço o critério e capaz de diferenciar se eu estou agindo certo ou não, mas eu tenho subjetivamente a condição de escolher, me determinar por esse critério ou não, que faz de mim um ser livre. Significa dizer que, como somos livres, nem sempre nos determinamos no nosso querer, sobre nossas ações pelo dever. Isso é de forma racional. O direito,
o domínio da legalidade, sanciona um comportamento humano de forma a forçar aqueles que não estão dispostos naturalmente a se submeter à razão. O direito acrescenta um motivo, um móvel adicional sobre aquele comportamento que não se determina espontaneamente, naturalmente, pelo dever, resultando assim, ao menos, uma conformidade externa. O que o Kant vai demonstrar é que o princípio formal, esse princípio moral para qualquer ação, fruto da liberdade, é a submissão à mesma lei. Só que o direito acrescenta uma motivação adicional. Eu tenho que pagar um contrato no dia 5. Ora, eu sei que eu tenho que pagar um contrato de aluguel no dia 5, porque eu me comprometi a isso, e é o que eu devo fazer. Mas o direito acrescenta multa contratual para o pagamento do contrato, para me forçar, por um motivo adicional, a fazer o que eu devo fazer. Então, não há distinção entre o direito e a moral. Existe um princípio supremo da moralidade que se aplica ao território moral, estrito sensu, e ao território jurídico, mas o princípio é o mesmo. O mesmo poder normativo da razão se impõe sobre a legalidade e sobre as virtudes, moralidade no sentido estrito. A legalidade impõe apenas a concordância da conformidade de uma ação à lei moral. A moralidade exige muito mais, que ela faz desta concordância o próprio motivo da ação. O que o Kant está querendo dizer aqui é que o fato de você pagar o contrato no dia 4, como é o contrato, ou porque não queria multa, ou porque se determinou pelo que devia, isso é irrelevante no mundo jurídico. O que o mundo jurídico exige é que você pague o contrato no dia 4. É irrelevante se você se determinou porque você sabia já o que você deveria fazer, ou se você sabia o que deveria fazer, mas que você também foi determinado por uma motivação adicional, que é não querer a multa do contrato. Mas, então, o mundo jurídico exige apenas a conformidade à lei. O mundo moral, não. O mundo moral estrito sensu, se o motivo da sua ação não foi fazer o certo pelo certo, a sua ação não foi moral. Se você fez uma coisa certa, eu vou atravessar uma velhinha na rua, porque o diretor da faculdade está do outro lado da rua e vai me ver como uma pessoa boa, né? E veja bem, o que eu fiz foi o certo, mas o que motivou a minha ação é um imperativo hipotético, eu quero que ele pense que eu sou uma pessoa boa. Então, essa ação aparece como moral, mas ela não é moral, porque o que motivou ela não é ela por ela mesma. No mundo jurídico, é exatamente o contrário. Não importa se eu paguei o contrato no dia 4, porque eu não quero o motivo adicional, a sanção do não pagamento, ou se eu fiz o certo pelo certo. O que o mundo jurídico me pede é que eu faça o certo, é que eu haja em conformidade com o certo, não importa a minha motivação. No mundo moral, não. Na doutrina da virtude, não. Se a motivação não foi a certa, aquilo que apareceu ser certo não é moral. Segundo Kant, o mero conhecimento do ordenamento jurídico, uma ciência do direito, não é capaz de formular o conceito do seu objeto. Não é possível simplesmente realizar a passagem do quid est iure para a questão quid est jus. O que é válido ou não para um direito tomado como base no ordenamento jurídico não nos permite dizer o que é justo, dizer como é um fundamento de qualquer legislação possível. Agora nós estamos no meio da doutrina do direito. O Kant ali está chamando a atenção o seguinte: não adianta um jurista conhecer a sua própria lei do país, não adianta um jurista conhecer o ordenamento jurídico, ele jamais vai poder dizer o que é justo. O máximo que ele pode dizer é o que é válido direito para aquele ordenamento jurídico. O filósofo não. O filósofo vai se colocar a questão se é justo aquilo que está disposto no ordenamento jurídico como sendo direito.
Quais seriam, então, as condições que precisam ser satisfeitas quando afirmamos que algo é justo? Responde Kant. A definição de direito, mais uma vez, não nos indicará o que se deve fazer para que sejamos justos, mas sim como se deve agir para se ser justo. O conceito de direito, por fim, explicitado na doutrina do direito, é definida por Kant como o conjunto de condições sobre as quais um arbítrio de um pode estar em conformidade, em acordo com o arbítrio do outro, segundo uma lei universal da liberdade. Então, primeiro, a tarefa da filosofia é poder dizer exatamente se aquilo que está disposto como válido para um ordenamento jurídico é justo. E o que é justo? O que é justo é a aplicação exatamente desse imperativo categórico no mundo jurídico. Por fim, o imperativo categórico jurídico prescreve que é conforme o direito toda ação em que a máxima possa coexistir com a liberdade do arbítrio de um com a liberdade do outro, segundo uma lei universal. Lá vai a lei universal. Age externamente, agora nós estamos no território jurídico, mas é a aplicação do imperativo categórico ao território jurídico. Age externamente de forma que o uso livre do teu arbítrio possa estar de acordo com a liberdade de qualquer outro. Então, isso é o que se impõe no universo jurídico, essa coexistência entre os arbítrios, de forma que todos possam fazer uso da sua própria liberdade. A lei universal impõe, assim, uma obrigação, mas não prevê nem exige, unicamente em virtude dessa obrigação, que o homem se limite em sua liberdade a tal condição. Daí uma mola propulsora adicional para o jurídico. As leis jurídicas são uma subdivisão das leis morais e não há contradição em pensar que aquilo que é exigido incondicionalmente pela lei moral possa também ser imposto pela força coercitiva. Não é porque o direito impõe uma mola adicional, um motivo adicional ao agir pelo dever, pela racionalidade, pelo certo, que haja contradição entre as duas exigências. O direito, desta forma, legitima o uso de força, dado que consiste no uso de força para restabelecer a condição de liberdade entre todos. O princípio do direito legitima, portanto, a faculdade de obrigar. Justo é tudo que possa coexistir com a liberdade dos demais. Injusto é aquilo que obstrui o exercício da liberdade dos demais. Atenção, quando ele diz que o que se exige no mundo jurídico é essa coexistência do arbítrio de forma a não obstruir a liberdade do outro, o que é injusto? O injusto é obstruir a liberdade do outro. Então, o que vai fazer o direito? O direito vai obstruir a obstrução. Se o que nós devemos agir com os outros externamente é fazer uso da liberdade, do livre-arbítrio, de forma que eu permita que os outros também façam o uso da liberdade dos demais, se eu faço o uso da minha liberdade de forma a obstruir a liberdade do outro, o direito é chamado como exatamente condição de obstruir a obstrução. Ora, obstruir a obstrução é restabelecer a condição de liberdade entre todos. Logo, eu legitimo o uso da força e o uso da coerção do direito kantiano, sobre as bases de uma mesma lei moral que se aplica sobre a ação moral estrito sensu e sobre a ação jurídica. Terminou aqui o Kant, eu vou só fazer algumas considerações rápidas sobre o momento da atualidade. No verão de 62, Hannah Arendt escreveu um livro intitulado Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Essa obra resulta do material coletado pela autora quando da cobertura que fez do processo do julgamento de Eichmann em Jerusalém. Segundo ela, o julgamento deveria versar sobre atos cometidos pelo nazista. Não deveria ali
estar em julgamento o sofrimento dos judeus, nem o caráter do povo alemão, nem a índole da humanidade, nem o antissemitismo ou mesmo o racismo. Deveríamos olhar para o julgamento de Eichmann e julgar os atos cometidos pelo Eichmann. O acusado se declarou todo o tempo como inocente. Ele jamais matara um só judeu, não cometera crime nenhum, suas ações foram atos de Estado, atos pelos quais somos condecorados se vencemos ou condenados à prisão se perdemos. Essa é a defesa do Eichmann. Ele diz, eu não fiz nada, eu não matei ninguém, eu obedeci ordens. E se nós ganhamos a guerra, eu sou condecorado. Se nós perdemos a guerra, eu sou preso. Então, do que vocês estão me julgando? Sabemos, as ordens de Hitler possuem força de lei. Sua culpa provinha da sua obediência. E obediência é uma virtude e não um crime. Isso é a defesa do Eichmann, né? Segundo Arendt, no epílogo desse extraordinário livro, que é um relato dos crimes cometidos contra a humanidade, a autora destaca que o crime de genocídio se diferencia dos crimes de guerra. Essa nova tipologia traz ao mundo uma brutalidade desproporcional e gratuita. Atos desumanos, maus tratos sobre um povo, uma resposta, experiências sobre cobaias, com vista ao extermínio sistemático de um povo, uma proposta de limpeza étnica, limpeza que feriu, em definitivo, o status humano. Muitos exigiram justiça, outros, em cólera, exigiram vingança. Para Arendt, como filósofa, em busca de fundamentos, restou saber como, não esse homem singularmente considerado, mas como o homem pôde chegar a tal nível de irreflexão, como o humano pôde conduzir a humanidade à condição de desumanização. Veja bem, o livro da Arendt chocou o mundo, porque todo mundo imaginava que ela, como judia, ia trazer ao mundo uma reflexão dizendo, ele fez isso porque ele é um sujeito deformado, ele teve uma infância assim, ele tinha vaidade, ele tinha ambição, e a atenção dela foi levantar dessa experiência uma reflexão, como que o homem pôde, como é que o homem pôde abrir mão daquilo que o Kant está o tempo todo falando, que é a capacidade de submeter máximas a princípios e pegar um comando, uma ordem e uma regra de ação e submeter a capacidade da razão de refletir sobre essa regra. Nesse sentido, ao final, toda a espécie humana se encontra sentada por trás do acusado, no banco dos réus. Estamos todos no banco dos réus. A justificação apresentada por Eichmann de ser ele uma mera engrenagem, a banalização e a naturalização sobre a seleção daqueles que deveriam ser eliminados permanecem sem resposta. O pós-escritos é onde se encontra essas referências da Arendt. Como o homem, em nome da obediência de ordens superiores, alegadas razões de Estado, se deixaram submeter e seguiram por 12 anos a obedecer ordens manifestamente criminosas. Arendt, por fim, declara, atenção com isso, porque essa é a pergunta máxima do trabalho dela, o que ela deixa para o mundo. O que exigimos nesses julgamentos em que os réus cometeram crimes legais é que seres humanos sejam capazes de diferenciar o certo e o errado, mesmo quando tudo que tem para guiá-los seja apenas o próprio juízo. E que, além do mais, pode estar em conflito com o que eles devam considerar como unânimes em toda a sua volta. A pergunta que a autora levanta é: o que se exige é que esse homem, embora esteja nesse contexto, embora esteja submetido a um comando, embora todo mundo em volta dele diga, é isso, vamos lá,
que ele seja capaz de não abrir mão da sua própria capacidade de refletir se aquilo que se apresenta a ele é moralmente aceito. O que a filosofia da atualidade busca denunciar é exatamente a fratura binária na sociedade em que nos encontramos hoje. Não estamos aqui nos referindo à polaridade entre raças de duas nações, mas o desdobramento numa mesma raça, numa super-raça e numa sub-raça. A raça que detém o poder, que é titular da norma, contra aqueles que estão excluídos da norma. Nos referimos à segregação, ao racismo de Estado, um racismo que uma sociedade exerce sobre ela mesma. Professor, satisfação. Estou terminando aqui. O que está se chamando a atenção é que eu estou caracterizando como a filosofia da atualidade, exatamente o que caracteriza esse trauma que ocorre no nazismo, esse fato de 12 anos seguidos a humanidade ter feito isso consigo mesmo, nos coloca até hoje com perguntas que estão sem respostas, e essas perguntas decidem e determinam o momento da atualidade. Na obra intitulada Em Defesa da Sociedade, Michel Foucault descreve que o artifício imposto, a lei pensada por Kant como fio condutor na história, capaz de conduzir o homem à paz cosmopolita, na perspectiva atual, de forma alguma, é possível hoje ser concebida como pacificação. Quer dizer, o Foucault faz uma crítica, ou uma indagação sobre o pensamento de Kant, dizendo que essa proposta do direito como fio condutor, que seria que a índole moral, racional do homem, em tudo indica que caminharíamos em progresso em direção à paz cosmopolita, isto não está acontecendo. A lei não pode ser mais concebida como pacificação. A lei é exatamente onde a guerra continua a fazer seus estragos, no interior de todos os mecanismos de poder. Permanecemos em guerra, uns contra os outros. Quem conta a história, quem relata e interpreta os fatos, quem fabrica os saberes, quem redige os códigos, está forçosamente, de um lado ou de outro, trabalha para uma vitória particular. A verdade é aqui considerada por Foucault como um mais de força. Não é possível mais sustentar o discurso histórico-político da universalidade jurídico-filosófica que Kant havia sonhado. A verdade é sempre um discurso de perspectiva. Nos deparamos hoje com uma dialética da pacificação, mas não com a dialética da pacificação, mas com racismo biológico, social, política que nada mais faz do que perdurar a guerra. Não é possível qualquer reflexão hoje sobre a realidade que não considere a politização da vida nua. O ingresso da Zoé na esfera da polis constitui, segundo palavras de George Agamben, o evento decisivo da modernidade. O evento decisivo da modernidade, da atualidade, é o fato da vida, da condição humana, ter sido trazida para decisão da política. Decadência dos estados da democracia moderna, progressivo convergir dos estados totalitários, o estado de exceção que virou regra, enfim, o que o nazismo e o fascismo trouxeram para o mundo hoje configura no seu pior desafio, enfrentar que a própria qualidade de homem tenha se tornado uma questão, o pertencimento do homem à condição de humano, a reivindicação quase que biológica à espécie humana tenha se tornado um problema. Nos deparamos hoje com o inacreditável problema de questionar e problematizar a condição humana.
A experiência total, a intervenção total, o totalitarismo trouxe ao mundo a politização da vida. A decisão sobre a vida é recepcionada pela esfera política de forma que se instaura no mundo uma tanatopolítica. O rapaz que foi morto no chapéu Mangueira, anteontem, com um guarda-chuva na mão, enquanto a mulher e os 2 filhos subiam na Kombi, ele subiu e ficou ali em cima esperando com o guarda-chuva. E ele é morto com 3 tiros, com a carteira profissional no bolso. Essa ideia de que a condição humana, mas quem ele é? E quem ele é? Ele deve responder processo, ele deve ter alguma situação aí. Não, mas ele estava encostado, esperando a Kombi chegar. Não, mas ele, vamos olhar qual é a condição dele. Onde ele mora? Qual é o CEP da residência dele? Que cor ele tem? Que raça ele pertence? Bom, então, foi um erro policial. Conceitos como súditos, vassalos, cidadãos, refugiados, apátrias, imigrantes, eutanásia, suicídio, aborto, homicídio, genética hereditária, estirpe, saúde mental, campus, subversivo, bandido, são conceitos fabricados, organizados de forma a dispor, definir o valor da vida, a condição humana, os direitos daqueles considerados humanos da vida plena e digna, da vida indigna de ser vivida. Esses conceitos não são criados à toa. Esses conceitos são frutos de uma fabricação, de uma intencionalidade, de forma que a gente possa enquadrar ou encaixar as pessoas em categorias ou em raças e, portanto, atribuir a ela direitos ou não direitos. Estou terminando. Vivemos hoje num estado de exceção permanente, numa espécie de custódia protetiva da segurança pública, numa medida policial preventiva que permite que se considere certos indivíduos, independente de qualquer conduta penalmente relevante, unicamente com o fim de evitar o perigo para a segurança do Estado. Nós nos damos o direito de considerar certos indivíduos como custodiados preventivamente em nome da nossa segurança pública. Assim, o Estado segue produzindo de forma intencional, de forma alguma contingente e circunstancial, produzindo a situação de fato, assim como a consequência da decisão sobre a exceção. Eu estou indo além de dizer que o Estado tem o poder de decidir a exceção. Eu estou dizendo mais, eu estou dizendo que o Estado produz as condições sobre as quais ele vai aplicar a suspensão dos direitos para aplicar o estado de exceção. Nos parece que a dignidade derivada do homem concebido como fim em si mesmo, como legislador universal, encontra sua antítese na condição dos prisioneiros chamados de muçulmanos, conceitos atribuídos a pessoas encontradas nos campos de concentração nazistas, onde até mesmo a morte perdera sua dignidade. Eu estou contrapondo aqui, para encerrar, eu estou contrapondo aqui aquilo que nós vimos anteriormente como conceito de dignidade, como o conceito do homem como fim em si mesmo, como ao legislar para si possa legislar como legislador universal, porque cada homem contém a própria humanidade em si mesma. Estou contrapondo o máximo da imagem, que é a ideia do muçulmano, que foram aqueles homens encontrados nos campos de concentração, onde a própria morte tenha perdido a dignidade. Eles não estavam nem vivos nem mortos, eles não tinham morrido, mas aí a vida que eles tinham eram de verdadeiras pessoas mortas. Então, até a condição que eles permaneceram, na Arendt fala da dignidade da morte. Concluímos com a esperança de que um homem esteja, mais uma vez, recomeçando, que um novo direito
contendo novos instrumentos de mediação de conflito, como uma justiça restaurativa, baseada na trilogia benevolência, indulgência e perdão, seja então possível. Esperança que o humano recupere a singela proposta kantiana de colocar-se no lugar do outro, pois, afinal, fora da caridade não há progresso nem salvação. É isso.